Faltando 5 minutos ele desliga. Já deu certo, não foi? Deu certo, graças a Deus. Muito bom. Vamos aguardar só um pouquinho aqui, enquanto eu botar uma musiquinha aqui para ir harmonizando, viu? Tá certo. Zezé, é a parábola dos talentos, não é isso? Exatamente. Dá para ouvir bem? Hein, Marcos? Oi. Dá para ouvir? Dá para ouvir bem? Dá sim. Dá. Certo. Vou tentar fixar aqui o tema. Tem hora que eu sei fixar o tema, mas tem hora que eu não sei. Aí, acertei. Bom, boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu baixar mais um pouquinho da música aqui. Tá ouvindo a melodia, Zezé? Estou sim. Muito Não bem. dá para atrapalhar, não. Dá não? Ok. Pessoal, vocês aí que estão ouvindo a melodia, dá para atrapalhar a melodia? Tá na altura boa? Dê um ok aí, por favor. Fátima, Dona Fátima Felinto já está online, Ademir, Cidinha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dona Fátima, a senhora quer fazer a prece? Se Fátima quiser fazer a prece, eu coloco Fátima. Eu retiro você, Zezé, aí coloco Fátima. Aí depois eu te retiro Fátima e trago você de volta, entendeu? Certo. Ok. Muito bom. Deixa eu ver aqui se Fátima quer fazer a prece. Ok, Fátima. Então, Zezé, eu vou fazer a prece inicial, aí a gente pede para outra pessoa fazer a prece final, ou você pode fazer, não é isso? Ok. Ok, então vamos fazer a prece. Deus, Pai de infinita bondade,
mais uma vez, Senhor, estamos reunidos através desta live para divulgar os ensinamentos edificantes da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, deixado para orientar a humanidade há mais de 2000 anos. Ensinamentos que edificam a humanidade, edificam, que constrói os corações dilacerados. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de divulgar a doutrina maravilhosa do Espiritismo. Abençoa, Jesus, o nosso irmão Zezé, para que a mensagem de hoje, que ele vai trazer, a mensagem, palavra dos talentos, que a mensagem possa penetrar em nossos corações e nos corações de todos que vão acompanhar a live. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe de infinita bondade. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos, nossos familiares que já estão no plano espiritual. Que a paz esteja nos corações de todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Zezé, meu irmão, fica à vontade, viu? Tá bom. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Então, boa noite a todos, né? Que possamos, nesta noite, poder aprender mais um pouco sobre o Evangelho, que ainda nós precisamos muito de estudar para compreender a mensagem do Mestre sobre os nossos dias e sobre nós mesmos. Então, a parábola dos talentos, ela traz uma mensagem muito rica para toda a humanidade e especialmente para nós nesta noite de hoje. É bem interessante que nesta parábola nós precisamos observar alguns pontos para poder compreendermos o que Jesus quer dizer para nós, à luz do Espiritismo, com relação a esta passagem. É mais uma explicação que as parábolas que Jesus deixou era história do povo da época, história que o povo sabia, e Jesus pegou essas histórias e transformou em ensinamentos para todos nós, principalmente para as pessoas da época, compreendesse melhor o que ele estava dizendo. Então se inicia sempre as parábolas, que iniciam assim, né? O reino dos céus se assemelha, ou é comparado ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino do Pai. E ele sempre continua a história. E na de hoje, na dos talentos, ele diz que o homem, o Senhor, que age como o Senhor, que é Deus, age como um homem que teve que fazer uma grande viagem e convidou seus servos para tomar conta dos seus bens. E desses bens, ele deu a cada um de acordo com a sua necessidade, com a sua capacidade. Então, neste ponto, nós precisamos observarmos para nós entendermos essa questão capacidade. Jesus, através das reencarnações, nos oferece as condições para nós suportarmos as provas e a expiação aqui, onde reencarnamos. E esses talentos que Jesus coloca na parábola, os talentos, eles são os dons para que nós possamos desenvolver. No primeiro que pegou 5 talentos, quando o Senhor voltou, entregou mais 5.
Como nós vamos entender esse dobro do que ele conquistou na visão espírita? Vamos dizer que nós viemos reencarnar e a divindade nos otorgou alguns dons. Só que esses dons, ele é para ser multiplicado. Os talentos multiplicados. E depois de multiplicados, se conquista outro, porque nós sabemos que tudo na vida ela é conquistado. Então, se Deus, através da divindade, nos otorgou o dom da mediunidade, por exemplo. A mediunidade é um dom que vamos desenvolver vários outros para termos a capacidade de desempenhar a nossa missão. Na vida, como Jesus coloca, à luz da doutrina espírita, eles entregam para nós aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós podemos dar conta de fazer. Aí vamos dizer que a uns deu mais. O dom da mediunidade, o dom da paciência, da compreensão, da benevolência, da caridade. Só que esses dons, esses talentos, ele é para ser desenvolvidos. Porque só a virtude em si não significa muita coisa. É preciso ela desenvolver. Aí, exemplo para nós entender, vamos colocar, por exemplo, a questão do talento, o dom da paciência. Então, Deus deu, olha, você vai, então é a paciência, porque você vai necessitar de paciência. Só que, nessas virtudes, ou desses talentos, nós vamos desenvolvê-la no nosso dia a dia. O que é isso? Nós vamos colocar na prática aquilo que nos foi dado para esta encarnação. É uma soma de ações que nós vamos desenvolver durante toda a encarnação. Para isso, nós sabemos que o Espiritismo esclarece muito bem. Quando somos testados, é porque é naquelas virtudes que nos foi otorgada. Se é na paciência, na benevolência, na humildade, na caridade. Então, a cada uma delas, a gente vamos colocar na prática. Porque São Paulo já fala bem claro. A fé, sem a obra, ela é morta. Quer dizer, as virtudes sem ação não tem sentido. A pessoa diz assim, olha, eu tenho muita paciência. Então a gente pode dizer, mas é mesmo? Então me conta como é o seu dia a dia, para saber se realmente tem essa paciência. Porque quando se fala numa virtude, essa virtude, para dizer que temos ela, é preciso a gente entender como integral. Viver integralmente. Por exemplo, se é na paciência, é uma pessoa que nunca vai se aborrecer com ninguém. E começando pelos de casa. É isso? Porque é na convivência que nós vamos descobrir se realmente estamos desempenhando aqueles talentos que Deus nos otorgou, nos deu.
é emprestado para que nós possamos desenvolvê-lo. No segundo, do mesmo jeito, que recebeu 2 talentos. Aí, vamos voltar lá de novo. Questão capacidade. A capacidade de desenvolver esses talentos, ele necessita de muito esforço de cada um de nós para podermos compreender a mensagem do Mestre. Mergulhar nos entendimentos de Jesus, de Kardec e da espiritualidade maior para compreender a vida. Uma outra questão bem interessante é que quando se fala, Jesus fala de talentos, é uma questão assim, muito interior. Nós necessitamos trabalhar intimamente para compreender o que Jesus espera de nós. Para aí a gente começa a buscar o nosso interior, a maneira como vamos nos comportar diante das situações adversas na nossa vida. Porque nós sabemos que todos nós, temos problemas a se resolver. Todos nós temos dificuldades, seja qual for, temos dificuldade. A questão é, principalmente para os estudiosos da doutrina espírita, a questão é como eu estou me comportando mediante a dificuldade ao qual eu estou passando. Eu estou colocando na prática aquilo que o mestre vem ensinando há mais de 2 mil anos. Estou colocando na prática. Eu estou entendendo realmente que a sua mensagem está penetrando no nosso coração. Eu estou entendendo que esses talentos que Jesus nos oferece, ele está ajudando a nos reformar intimamente. Eles estão nos ajudando, o Evangelho está nos ajudando a descobrir valores que os homens não podem oferecer. Então, são vários questionamentos. A busca do Deus interior. Mas o que é isso? Buscar o Deus interior. Porque tudo daquilo que nós necessitamos está dentro de nós. Todas as respostas que nós indagamos no nosso dia a dia, ela está dentro de nós. Nós temos essa dificuldade de abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para escutar a nossa consciência, ela falar para a gente do que nós precisamos melhorar, do que nós temos a melhorar e como nós temos que melhorar. Então, a nossa consciência, que nós sabemos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, por isso nós podemos dizer que todas as respostas estão dentro de nós mesmos. E é dessa linha de raciocínio que nós vamos compreender o porquê que a divindade, a providência divina, nos ajuda, mesmo antes da gente reencarnar, nos ajuda com os talentos, os dons, as virtudes, para dizer, olha, aqui está para você começar a encarnação. Quando reencarnar, você tem alguma coisa já para iniciar. É como
a pessoa que veio, o outro interessado, diz, olha, vou lhe ajudar e vou dar-lhe ou emprestar alguns valores para que você comece o seu negócio. Quando você puder, você me devolve. Assim, acontece também na mensagem que Jesus nos coloca para todos nós hoje. Aí tem a questão daquele que pegou os talentos, e o talento, e enterrou. Qual o sentido que nós podemos ver, qual o significado, para nós entender melhor? Poxa, mas como assim? Né? Então, para nós compreender melhor, nós vamos buscar a iluminação da doutrina espírita, que nos esclarece bastante a nossa mente, e nós descobrimos o seguinte, só que as pessoas que reencarnam e que têm um compromisso com a providência divina, com a lei de Deus, e, no entanto, elas não assumem nenhum dos compromissos. Passa a vida sem querer fazer nada, porque para entendermos a parábola dos talentos, nós temos que buscar recursos e outras questões, por exemplo, na lei do progresso, na lei do trabalho, na lei da procriação, na lei de responsabilidade, na lei de justiça. Então, aí vamos compreender isso, porque é aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que está em nossa volta, aquilo que estamos produzindo, que vai contar, dando um resultado na colaboração da lei do progresso, na lei da evolução da humanidade. De uma maneira ou de outra, aqueles que trabalham, seja qual for o trabalho, né, por exemplo, vamos dizer aqui, os cientistas prestam um grande trabalho em benefício do progresso da humanidade. Os empresários e tantos outros, os trabalhadores, o operário, o faxineiro, quer dizer, todo mundo se presta um trabalho em benefício do progresso da humanidade. E isso também inclui a parábola dos talentos. Porque cada um, quando nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo a inteligência, vamos desenvolvendo a vontade de fazer qual a profissão que quer seguir, o que quer estudar, o que quer fazer, e cada um de acordo com a sua capacidade, como fala o Evangelho. E todos, assim, trabalhando, colaboramos com o progresso da humanidade. Se trabalhamos, estamos ajudando alguém, ou direto ou indiretamente. E aquele que enterra o talento no chão é o ocioso, é o preguiçoso, que vive inerte, vive sem fazer nada. E muitas vezes até aqueles que atrapalham até que os outros estão fazendo. Então isso é o que enterra o talento, quer dizer, perde uma encarnação por inteira, porque em outra passagem do Evangelho, Jesus coloca a cada um a seu turno. Na linguagem do Evangelho, um turno é uma encarnação. Você pode ver de 30 ou até 100 anos. Então, a cada um a seu turno. Então, é uma encarnação. Então, passa-se um turno na linguagem evangélica e é uma encarnação que desperdiça porque não quis fazer nada. Então, esse é aquele que enterra o talento no chão, porque ele enterra até a sua vida, enterra tudo. E Jesus vai dizer, pega-lhe o talento daquele que recebeu um e dá àquele que tem mais. Depois ele diz,
pega-lhe até o que pareça ter e não tem, e dá àquele que tem mais para que ele fique em abundância. O que é isso? Nós sabemos, estudamos Espiritismo, tem um trabalho, tantos aqueles dos outros irmãos de outras religiões também que fazem um trabalho, prestam um trabalho de caridade, de humanidade às outras pessoas. Aquele que não faz nada, então é tirado tudo o que foi dado para ele. É tirado. E dado para aquele que está na ativa. Aquele que está em movimento, buscando. Por isso que aqueles que fazem a caridade, aqueles que trabalham, sempre têm força suficiente para suportar o trabalho do dia a dia, os esforços e mais outras atividades que desenvolvem fora do trabalho. Então, nós precisamos ter essa clareza que Jesus coloca, porque Paulo já diz, o homem que não trabalha, a pessoa que não trabalha, não tem o direito de comer. São Paulo já diz isso nas suas cartas, tem o direito de comer. E São Francisco colocava para os seus confrades assim, o irmão que não trabalha é como ele chamava de irmã mosca. O que é que a mosca faz? Fica pousando no prato dos outros. Então, aquele que enterrou o seu talento, então são esses que não fazem nada. E a gente vê muitos casos nessa situação, pode dizer, muitos casos de pessoas que, por exemplo, têm uma condição financeira muito boa, mas que não precisa trabalhar, ninguém tem conta isso a ninguém, e não trabalha, não desenvolve nenhum trabalho social, não faz nada. E geralmente essas pessoas passam o tempo todo gastando dinheiro com saúde. É doente. Por quê? Adoece a alma e adoece o corpo. Porque não se faz nada. A fé, São Paulo diz, sem a obra ela é morta. As virtudes sem a ação, ela é morta. Qualquer virtude. A exemplo da paciência, a pessoa diz, eu tenho paciência. Mas se um pisar no calo dele, a gente vai ver a reação dele. Não é isso? Pode ser até no nosso caso também. Porque por ser espírita não quer dizer que somos, temos essa paciência, essa tolerância. Não temos. Porque a nossa condição da espiritual na reencarnação é essa. E para deixar os irmãos bem tranquilos, Deus sabe disso. Deus sabe como é a nossa condição. Sabe que erramos todos os dias. Jesus sabe que nós tropeçamos todos os dias. Porque é a nossa condição. Aí a gente levanta outra questão. Mas será por isso que erramos tanto na vida? Né? Jesus fica com raiva da gente? Não, nem Deus. Por quê? Porque o desejo de Deus é que cada um de nós desenvolvemos os nossos valores materiais e também espirituais. Tem outra questão também nessa parábola, que são vários os aspectos que a gente precisa ver, como por exemplo, quando fala em dar os talentos, por exemplo, se existe a lei do trabalho, então tem pessoas que veem para trabalhar e trabalhar muito, lei do trabalho. Tem a parte intelectual, que é os conhecimentos.
outro se dedica aos conhecimentos, que é a parte intelectual, para desenvolver, para ajudar outras pessoas, como todos fazem isso. E a parte espiritual, que é a parte moral. Então, há 3 linhas que nós, e todo aquele que queira, dá para balancear e seguir as 3 linhas ao mesmo tempo. O trabalho, a parte intelectual e a parte moral, a parte espiritual. Qual a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é porque, muitas vezes, quando abraçamos uma, desprezamos a outra. Abraçamos uma, se for o trabalho, a questão material, muitas vezes abraçamos a causa do material e esquecemos a parte, as outras 2. De estudar, de ver a questão espiritual, das preces, do Evangelho. E Jesus, ele nos alerta no capítulo que fala que não se pode, né, nesse capítulo 16, que não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Quando se fala, na época, nós temos que compreender que na época de Jesus, as pessoas, a inteligência era muito rude, e também o sistema, aí Jesus dá uma alertada na questão do sistema da época, do Império Romano, que eles só davam valores às coisas materiais e desprezavam a lei de Deus, porque eles mudaram a lei de Deus para atender os seus caprichos e desprezaram o povo, que sofria tanto. Quer dizer, além de desprezar o povo, exploravam o povo. Por isso que Jesus colocou nessa época, na palavra do talento, e Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, coloca exatamente no capítulo 16 essa questão: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, onde é que está a questão? Onde é que está o problema? O problema está no nosso orgulho, no egoísmo. É daquela questão, né? Na medida do ter. Diz que nunca enche, né? A medida do ter. Então, quando nós, todos nós passamos por essa experiência, quando a gente está na pior, como diz, na nossa linguagem, né? Na situação difícil, então a gente aí dá tempo para muita oração, pedir a Deus que o emprego, o negócio, e depois, quando consegue, aí desprezou. Todos nós passamos por experiência. Todos nós. Aí, e muitas das vezes, nós ficamos questionando, quando caímos lá na frente, questionando: rapaz, mas eu errei tanto, que tem algumas pessoas que ficam até com sentimento de culpa, que achar que Deus não vai lhe perdoar, que Jesus não vai estar com raiva da gente. E não é. Só a experiência faz a gente mudar ou conquistar aquilo que realmente queremos. Só a experiência. É na queda que nós vamos se dar os valores. Quantas vezes nós enterramos o talento no chão? Quantas encarnações viemos e enterramos talentos? E por isso que estamos aqui hoje, nessa encarnação, Deus nos dando uma oportunidade de conhecermos o Espiritismo, para estudar melhor o nosso interior, para descobrir quem somos, a nossa natureza, o porquê tanta dificuldade nós temos de compreender o irmão, principalmente aqueles que convivem com nós no dia a dia,
está ao nosso lado, que Jesus pede, olhe, tendo no capítulo 10 de Mateus, no versículo 36, que Jesus diz, olha, vocês, vou falar na linguagem da gente, para poder a gente compreender melhor. Vocês não se preocupem com os inimigos, com as pessoas lá de fora, porque o inimigo está dentro da vossa própria casa. Está lá no versículo 36. Então, o que é isso? Os talentos, ele é oferecido para nos ajudar a suportar uns aos outros. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer bem isso. Que tem duas questões que os Espíritos colocam. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? E mais na frente coloca de novo. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Ele tem duas questões com as mesmas palavras. Então, uma diz, reconciliai-vos com o vosso irmão. E na outra ele fala, suportardes uns aos outros. E esses talentos nós recebemos, vai justamente nós crescer dentro da gente, no nosso íntimo, no nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, o desejo de superar todas as provas. E uma das mais difíceis é essa, de nós suportar uns aos outros. Porque basta torcer o nariz, o outro já fica, não é isso? Já fica queixoso. Qualquer coisa que aconteça com a gente, o outro já fica queixoso. Aí já vai as queixas. E é isso onde nós necessitamos, isso é uma necessidade. Mas só que Deus, Ele quer que essa nossa necessidade de se libertar dessas questões do nosso dia a dia, por causa da nossa inferioridade, Deus, Ele quer que nós voltemos para dentro de nós mesmos. Reconhecemos os nossos erros. Que nós reconhecemos os nossos fracassos. E fazer uma autoavaliação para podermos dar um ponto de partida. Qual é a partida? Como é esse ponto de partida? Porque só quem pode fazer é nós mesmos. Mais ou menos como a gente fala, pelas experiências que já passamos, com tantas dificuldades, então a gente diz assim, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor. É o ponto de partida. Porque a decisão, ela não é do outro, nem é da espiritualidade, nem do anjo de guarda. A decisão é nossa. Quem tem que decidir se queremos melhorar somos nós mesmos. Aí quando nós damos esse passo, eu quero, então começa todo um processo diferente daquilo que a gente estava vivendo. Porque nós precisamos de todas as forças para suportar a nossa mudança. Porque nessa mudança existem várias questões. Várias questões. Então a gente decide que vai viver uma vida diferente da que vivia. E vamos ser muito criticados. Porque estamos tendo um comportamento diferente para a sociedade, para a família, para os amigos. Né? E aí é onde nós precisamos ter esses talentos afinados, bem desenvolvidos, para nos dar suporte para
enfrentar o enfrentamento das críticas que vêm por muito tempo. Então, entender o Evangelho de Jesus, da parábola dos talentos, é entender a si mesmo. É uma decisão que só cabe a nós fazermos. Mudança. Aquele que adquiriu mais 5 talentos, ele trabalhou. Aquele que quer multiplicar os seus talentos, ele tem que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Os talentos, aí vamos voltar, que são as virtudes. Se eu quero a virtude, pronto, vou adquirir, eu quero ter paciência. Então, vou trabalhar e conquistar a paciência. Então, eu quero ser mais humilde. Eu sou muito arrogante, prepotente, sou orgulhoso, egoísta, vaidoso. Então, eu vou daqui para frente agora conquistar a humildade. Então, eu tenho que mudar muita coisa. Muda muita coisa. E principalmente exterior. É interior. Porque a questão não está no exterior. A questão está no interior. É naquilo que eu penso, é naquilo que eu falo, é naquilo que eu vejo e naquilo que eu faço. Então, essa que é a questão. E nós, espíritas, ainda temos grandes dificuldades em compreender o Evangelho, entender o Evangelho e esforçar para viver o Evangelho. Ainda nós temos essas grandes dificuldades. Mas é um convite que Jesus faz a todos. Todos são convidados. Ele convida a todos. Jesus, o Mestre, ele não faz distinção de ninguém. Ele não tem preconceito com ninguém. Mas convida a todos a buscar no seu interior. Onde é que Jesus está? Está em nós. Está em mim e em todos da humanidade. A questão é, estamos sentindo Jesus em nós, através dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, guias espirituais, dos nossos companheiros do dia a dia, encarnados e desencarnados. Quem é Jesus? É o mendigo? É o leproso? É o gari? É o faxineiro? Todos. Sem distinção. E muitas vezes nós torcemos a cara achando que fulano, né? Então, cada vez que nós, no nosso interior, estamos excluindo alguém, nós estamos excluindo Jesus também. Porque ele falou muita coisa interessante, mas falou uma. Se derdes pelo menos um copo d'água, um dos meus pequeninos, será lembrado do reino dos céus. Olha, veja que onde Jesus colocou um copo d'água, será lembrado. Você será lembrado do reino dos céus. Tudo o que fizerdes a um dos meus, está fazendo a mim. A dificuldade que nós temos, meus queridos, é que nós, muitas vezes, não deixamos que a nossa consciência fale por nós. Não deixamos. Entendeu? Para isso, é preciso esforço. Mas muito esforço. Né?
Quanto desce mais aqui no talento, que fala Jesus, que tira-lhe e que seja jogado para as trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. O que é isso? Então, hoje nós estamos compreendendo muito bem esse evangelho, porque nós estamos vivendo na transição planetária. Nós já sabemos que muitos espíritos estão desencarnando e não vão mais reencarnar no planeta Terra. Muitos. Então, esses que enterraram, passaram as reencarnações de muitos séculos e não conseguiram fazer nada. Então, eles estão desencarnando e indo para outro planeta, mas muito atrasado do que a Terra. Então, quando se fala, joga lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, é porque quando os espíritos chegam lá, que também ninguém sabe como é que está a nossa situação também, né? Mas vamos nos esforçar. Então, quando esses espíritos chegarem no outro planeta, eles vão lembrar. Né? E pode usar até a nossa linguagem. Eu era feliz e não sabia. Tive a oportunidade e desperdicei. Então, não é o hoje. Que nós precisamos compreender a linguagem profética e evangélica de Jesus, que ele fala, mas o tempo é lá na frente, que para nós é longe, para a divindade é 1 minuto. 1 minuto. Então é isso. E muitos estão sendo já retirados do planeta Terra, né? E vão, tem no capítulo 25 de Mateus também, que fala, né? da mesma, coloca a mesma situação. E nós vamos aproveitar esta encarnação. Vamos, como fala a resposta dos Espíritos, a 625, quando Allan Kardec pergunta: qual o guia modelo para a humanidade? E em 2 palavras responderam: vede Jesus. Então vamos buscar Jesus dentro de nós. Não é correr nas ruas, nas praças, gritando, não. É aquele que está dentro de nós. Despertar um Deus que é amoroso, que é misericordioso, que é bondoso, dentro de nós. Vamos despertar a necessidade de elevarmos os nossos pensamentos, as nossas energias, para não tornarmos pessoas que enterraram os talentos. É um convite de Jesus. É um chamamento hoje. Porque quando Allan Kardec, há 160 anos, que escreveu a codificação, então os espíritos ditaram: onde chegar os tempos são chegados. Então colocou lá na frente. E hoje nós já podemos dizer, aquele tempo que os Espíritos de Verdade falaram para Kardec, chegou. O tempo chegou. O que falta é o nosso despertar. Acordar, como os Espíritos de Verdade falam, daquele sono, né, de ilusões, achar que vai descer os Espíritos da divindade e vai resolver os nossos problemas,
que vai pagar nossas contas, que vai perdoar os nossos débitos, e não vai. Não vai. É o despertar da consciência. A necessidade de eu mudar. Para nos ajudar, e tiver dificuldade, então tem o livro Paulo Estevam, tem Francisco o Menor de Assis, tem a história de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, que nos ajuda. E outros grandes espíritos que reencarnaram na Terra, trazendo a mensagem do Cristo para que a humanidade despertasse. Então, é isso que nós precisamos. É uma necessidade. E nessa época de pandemia, que veio sacudir a humanidade, para dizer, olha, agora vocês vão começar a refletir a vida. Essa pandemia ela não veio por acaso. Não é o acaso. Veio ter predito. Como veio Moisés, Jesus, Buda, São Francisco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros irmãos, Gandhi, Buda, tantos outros. Então veio para ver se a humanidade desperta. Desperta para Deus e comece a conquistar aquilo que Deus nos ofereceu quando reencarnamos. Os talentos. Para começar a ajudar uns aos outros. Para ser mais fraterno com os outros e consigo mesmo. Porque aí onde é que está a questão, meus irmãos? Ser fraterno consigo mesmo. É como amar a si mesmo. Mas esse amor que Jesus nos coloca, o amor incondicional, não é o amor egoísta, o amor do apego, o amor da posse, não é isso. Nós podemos amar o nosso inimigo sem ele saber que nós amamos ele. Nós podemos perdoar o nosso inimigo sem ele saber que nós perdoamos ele. Nós podemos orar pelos nossos inimigos sem ele precisa saber que estamos orando por ele. Porque Jesus diz, não faça que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. É esse sentido também. É caridade. E quando diz amar o inimigo, não é preciso abraçar o inimigo, ou andar de mão dadas. É não desejar-lhes o mal. Desejar-lhes o bem. E os talentos vêm para isso. E quanto mais nós trabalhamos os talentos dentro de nós mesmos, muito mais vamos conquistando os talentos. Porque ele não tem limite. Ele é ilimitado. Conquistar as virtudes para chegar ao ápice. Ser tranquilo. É preciso um trabalho. E uma encarnação não dá para a gente fazer tudo. Não dá. Precisa várias encarnações. E desta, nós estamos tendo essa oportunidade. Através dos esclarecimentos da doutrina espírita. Através da ajuda agora desses veículos da internet, nos ajudando a ter várias orientações para nossas vidas. São muitas informações muito importantes que tem aí na internet, né, nas redes sociais, sobre o controle, a autoconfiança, né, a ideia de buscar sempre o melhor
para si. Veja o exemplo de Jesus. Simplicidade. A simplicidade, ela é interior. Porque, às vezes, a gente confunde simplicidade, aí vamos querer andar com a roupa rasgada, todo sujo, e achar que estamos sendo... não, que eu resolvi viver na simplicidade. Não é. Simplicidade, ela é interior. A pessoa pode estar de terno e gravata, a mulher pode estar com o vestido mais bonito e viver da simplicidade. Porque ela é interior. Precisamos compreender isso. E a simplicidade é uma das virtudes, como a humildade, é uma das virtudes que carece de nós muito esforço. Muito esforço. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar o freio nos nossos impulsos. Nossos impulsos. Para quando alguém nos insultar, a gente não revidar. E isso, os talentos, vêm para isso. Está dentro de nós. Está dentro de uma caixinha que eu acho que às vezes a gente não conseguiu abrir ainda. Mas nós temos condições de abrir. E só quem pode abrir ela somos nós mesmos. Cada um. Ninguém pode abrir a do outro. A gente pode despertar o outro a fazer isso. Mas é cada um de nós. Então, essas são as orientações, através da parábola dos talentos, que espero que tenham compreendido a mensagem de Jesus nesta noite, tão abençoada, né? E aí agradecemos a todos os irmãos que participaram com a gente, e que possamos nos encorajar para ser a cada dia, que é o convite do Espiritismo, né, dos Espíritos de Verdade, a cada dia nós sermos melhores do que o dia anterior, mas melhor interiormente. Então é se voltar para a espiritualidade, para a meditação, para as concentrações, buscar o eu divino. Porque Jesus diz, vós sois deuses, e nós necessitamos de buscar dentro de nós o eu divino. Somos deuses, porque Jesus afirmou isso. O que está faltando é nós tomar essa decisão e buscar dentro de nós aquilo que tem de muito bonito e belo e seguro, o Deus interior. Então, são essas palavras. Muito obrigado. Zezé, falta 1 minuto para encerrar. Aí não dá tempo de fazer a prece. Então nós vamos repetir a live para poder fazer a prece. Certo. Entendeu? Então, desde já eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade e quero também, desde já, Zezé, lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua bravura, na sua assim, força de vontade que você tem de divulgar a doutrina espírita, mesmo com dificuldade, como todos nós